O grande palco da escatologia dos eventos do tempo do fim está bem agitado. O grande palco é o Oriente Médio. A região já foi palco de muitos eventos históricos, né, por ser o berço das civilizações. Grandes impérios controlaram aquela região. Né? E hoje nós temos uma informação para trazer para vocês, conversarmos sobre um evento que ocorreu no dia de ontem, uma ação dos Estados Unidos contra os Houthis do Iêmen. O que acontece ali? Nós estamos vendo uma cajadada com três objetivos, matando três coelhos de uma vez só. Vamos lá. Algumas informações estão rodando nas mídias e como o nosso assunto aqui também, né? Além de mensagem, escatologia, aconselhamento, é geopolítica, né? Eu não poderia deixar passar esse tema, até porque já escrevi livro, tem curso sobre geopolítica do Oriente Médio, tem muita coisa. Eu gostaria de bater um papo com vocês rapidamente nesse vídeo curto aqui. Vídeos rodando na internet, postagens sobre uma ação dos Estados Unidos contra os Houthis. Dizem que essa ação dos Estados Unidos eliminou alguns cabeças, né, dos Houthis do Iêmen e visou dar um recado tanto para os Houthis quanto para a Arábia Saudita e os parceiros do Ocidente ali naquela região, já vou falar mais especificamente qual região, e também dar um recado para o Irã. Por isso que são três cajadadas, eu vou explicar para vocês essas três cajadadas. É verdade, procede a informação de que os Estados Unidos iniciaram uma campanha de resposta, tá, aos Houthis do Iêmen. Porque, recentemente, os Houthis vêm atuando através de seus piratas, de seus extremistas e através de bombardeios de mísseis contra navios, petróleo, cargueiros que passam pelo Mar Vermelho. Gente, eles conseguem, inclusive, provocar uma bagunça no comércio mundial por causa do estreito de Al-Mandeb, no Mar Vermelho, por exemplo. Eles conseguem paralisar grande parte do comércio de petróleo do mundo. Os Houthis são um problema histórico para a Arábia Saudita, né? E eles, recentemente, vêm atacando navios comerciais, navios cargueiros, ali naquela região do Mar Vermelho, que passam pelo estreito, que a posição geográfica do Iêmen favorece a ação dos Houthis, certo? E mais, os Houthis contam com o apoio, ainda que haja divergências do ponto de vista até teológico com o Irã, mas os persas, antigos persas, atuam na sua guerra de proxy, na sua guerra de procuração, também apoiando as ações dos Houthis contra Israel. Então, notem o seguinte cenário. A primeira causa da ação, da resposta dos Estados Unidos, disparando a partir de seus navios mísseis contra as bases dos Houthis, eliminando alguns cabeças, e também por ações de drone, os Estados Unidos estão respondendo, e a Casa Branca, inclusive, emitiu um comunicado. O próprio Donald Trump postou dizendo que iria estourar um infer.no lá no Iêmen, com os Houthis, se eles não parassem a campanha, suas ações extremas contra os navios do Mar Vermelho. Ou seja, se vocês continuarem interferindo no comércio internacional. O Biden também começou alguma coisa desse tipo, tentando não estourar uma guerra ou complicar a situação. Mas o Trump já deu um recado mais contundente através de seus caças, através de seus navios, através também de drones contra os Houthis do Iêmen. E sim, alguns danos foram apresentados, mas foi um ataque para dar um recado, foi um ataque mais contido dos Estados Unidos. Então, o primeiro recado está relacionado ao comércio marítimo, está ligado ao Mar Vermelho, está ligado àquele estreito que eu acabei de mencionar para vocês ali, que é um problema histórico. É um entrucamento para o comércio internacional, a geopolítica portuária. Ok. Então, os Estados Unidos dão o primeiro recado para os Houthis. Estão dando um recado para o Irã. Jornais israelenses, vocês abrirem agora Times of Israel, Israel Hayom, The Jerusalem Post e muitos outros, eles vão pontuar as seguintes palavras nas manchetes. O próximo será o Irã. Teherã que se cuide, né? O líder supremo do Irã está com os dias contados. Vocês vão ver isso, que a propaganda é a maior arma que existe em um conflito, né? Então, o recado que está sendo passado é para o Irã. E Israel sabe muito bem que se estourar uma guerra contra o Irã,
que possivelmente isso vai acontecer, se Israel entrar em um conflito com o Irã, ele precisa primeiro obliterar os grandes jogadores de procuração, as grandes bases do Irã no Oriente Médio. Isso já ocorreu com a invasão, inclusive, da região do sul, G.A, né? Diminuindo o máximo possível a capacidade bélica do Ra.Mas, a capacidade organizacional e estratégica. Fez isso ao norte com o Líbano, certo? Depois daquele evento, daquela comunidade ao norte, né, que foram atacados, foi uma cena muito dolorosa, né, num campo de futebol, pequenos, etc. Então, o Líbano teve essa incursão israelense no Líbano, e vocês viram que o conflito com o Hezbollah, só que o Hezbollah não são os Houthis, tampouco o Hezbollah é igual ao Hamas, por exemplo. Então é uma outra questão. Para acontecer um conflito em que Israel não seja atacado por 3 frentes imediatamente, fora Iraque, fora Síria, Israel precisa primeiro contar com o apoio da Inglaterra, como contou agora para esse ataque contra os Houthis, e dos Estados Unidos, como contou agora também. Eliminar ao máximo possível a capacidade do Hezbollah, ao norte Líbano, certo? E criar um bolsão ali no Iraque, criar um buffer zone ali no Iraque, correto? Para dar um recado maior ao Irã em um possível conflito futuro. Meus irmãos, antes de entrarmos de fato na agonia das nações, o que estamos vendo são só as contrações das dores de parto. A segunda coisa que eu vou falar para você, a terceira coisa, que a segunda é o recado para o Irã, a terceira coisa é porque com isso os Estados Unidos dão um recado maior de proteção para o grande objetivo diplomático e de paz. O Trump quer ser um homem, como o Robert Kennedy Jr. disse, o Trump quer ser um homem, o cavaleiro do cavalo branco. Robert Kennedy Jr., fecha aspas. Ele disse isso. Então o Trump ele quer esse trunfo de paz, ele quer promover a paz. E o próximo acordo de paz a ser anunciado nos moldes do acordo de Abraão, né? Dos acordos de Abraão, é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita depende de uma posição dos Estados Unidos, além de outras cositas mais, que falo lá no curso de Geopolítica do Oriente Médio, lá dentro do Abaplay, o link do Abaplay está aqui embaixo, eu falo sobre isso, mas precisa resolver o problema com os Houthis, certo? Que é uma pedra no sapato da Arábia Saudita e uma pedra no sapato do comércio internacional, das águas internacionais ali no Mar Vermelho, naqueles estreitos. Correto, pessoal? Então, nós estamos vendo um momento em que vai ficar muito ruim para chegar nesse acordo de paz, que vai puxar outras nações também para colocar novamente Israel no centro, a figueira no centro dos eventos finais, para que a igreja possa olhar para isso e se despertar, estar atenta, porque tudo aponta para que no futuro o anticristo ele confirme esses acordos que foram estabelecidos, né? Vejam, a quarta parte que eu falei para vocês é justamente trazer tranquilidade para a Arábia Saudita, né? Equilibrar as coisas em um futuro próximo, talvez ainda este ano ou no ano que vem, ser anunciado o acordo de normalização de Israel com a Arábia Saudita, um acordo de paz formal, né? E eles estão trabalhando para isso, não se assustem. Os Houthis, inclusive, dispararam contra Israel, mas alguns mísseis caíram no Egito, no Sinai, na parte do Egito, que é controlada pelo Egito. Então, essa situação vai se desenrolar. Os Houthis disseram que vão dar uma resposta à altura aos Estados Unidos, de igual modo a Israel, e Israel está recebendo caças mais sofisticados dos Estados Unidos. O acordo de fornecimento estratégico, bélico, dos Estados Unidos para Israel foi ratificado, foi confirmado pelo Trump, então Israel voltou a receber equipamento de ponta, Israel está se municiando e os senhores da guerra estão triunfantes de novo, tomando uísque 12 anos, né? Isso não vai parar, vai ter uma leve aparente paz durante 3 anos e meio. Nós sabemos como se chama esse período, né? Senhoras e senhores, eu paro por aqui. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos ver a resposta do próprio Irã, a resposta dos Houthis e como a coisa vai se desenrolar ali. Fato é
que o Trump se mostra como esse jogador forte, que para os seus parceiros e as suas posições estratégicas, ele vem com uma mão forte, ele vem pesado. É a resposta que ele está dando aos Houthis, e com isso ele está dando uma resposta também para os extremistas que ainda estão com vários reféns e tem negociação acontecendo. Paro por aqui, que o Eterno abençoe vocês. Um grande abraço, um ótimo domingo, ótima segunda, terça, quarta. Não sei quando você vai assistir. Um abraço, tchau, tchau.